Bem-vindo todos os que sintonizam mais esta vez o nosso grupo de Conexão Bíblica. Estamos tratando sobre um assunto que envolve bastante sabedoria. Nós falamos sobre isso na última reunião. Ele é a fonte de sabedoria. O Espírito Santo é a sabedoria necessária para nós, que entende das coisas do alto. E esse é o nosso assunto. Mas, até para tratar deste assunto, é óbvio, nós vamos precisar dele, né? Precisar dessa presença junto com cada um de nós, aqueles que ouvem e quem vai falar. Eu sempre faço essa referência porque ele está em cada um de nós. Todos os que creem recebem essa dádiva. É uma graça enorme, porque não somos dignos da presença do Espírito Santo, mas ele vem pelo sacrifício de Jesus, a hora que a gente declara Jesus Senhor da nossa vida. Então, na presença do Espírito Santo, nós nos colocamos diante do Pai para pedir que ele nos ajude em mais este momento. São palavras de vida que estão nas Santas Escrituras, que o Senhor conduza cada um de nós para tirar um proveito em cada momento. Senhor, abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, que todos juntos, Senhor, possamos estar crescendo agora, pela força e pelo poder do vosso Espírito Santo. Amém. Bom, eu deixei aqui alguns temas que nós já passamos, 2 telas, né? Não na reunião anterior, mas na reunião antes da anterior, onde a gente vinha falando sobre a questão da edificação do templo, né? Que era uma missão que Deus deu ao povo escolhido, a da primeira aliança, a missão de edificar aquele templo. Depois de andar pelo deserto, Moisés recebeu toda a orientação para a edificação do templo, e quando se estabeleceu o reino, então, no reinado de Davi, Deus deu a ordem a Davi para edificar o templo, e as instruções estavam com ele, desde o período em que Moisés edificou o tabernáculo e foi anotando tudo o que era necessário. Então, ele passou isso para o seu filho Salomão, né? Nós vimos esse assunto, estudamos sobre ele, mas aí na tela está a nossa missão. Todos nós recebemos essa mesma missão, aquela que foi dada pelo profeta Natã a Davi, a ordem de construir o templo. Cada um, você que está ouvindo, se você é cristão, né? Se você já se converteu e você está ouvindo porque já se converteu, você recebeu essa mesma missão, edificar o templo. Nós dissemos sobre isso, né? E lá na carta aos Coríntios, Paulo fala, se a construção resistir, o construtor receberá recompensa. Se pegar fogo, arcará com o dano. Ele será salvo, porém, passando de alguma maneira pelo fogo. E aí ele dá a frase que dá sentido a essa nossa missão. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, se nós somos templo de Deus, então nós temos que ser um lugar edificado, um lugar propício para a presença do Espírito Santo de Deus, como era o templo de Israel, só que lá materialmente, né? De uma maneira palpável, agora não, num nível mais abstrato, porém superior, né? É agora, porque lá era o Espírito dado ali no reino, ele se manifestava a algumas pessoas que falavam em nome de Deus, que eram os profetas, e o templo era a visão material da presença de Deus no meio deles. E agora isso acontece individualmente, com cada um de nós. Por isso que Paulo falou aí, aos Coríntios, não sabeis que sois o templo de Deus? Está falando para os cristãos de Coríntios, né? E está falando para todos nós, porque as Escrituras são eternas, passam o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa, né?
Então, o Espírito de Deus habita em nós. E, portanto, este lugar tem que ser um lugar adequado para a presença do Espírito Santo. Ele até ameaçou, se alguém destruir o templo de Deus, se não dermos importância a isso, se deixarmos eles, como aconteceu com Israel várias vezes, o templo se deteriorando, se misturando com valores errados, né? Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado e isto sois vós, né? Então nós cristãos temos um templo singular e múltiplo, porque o de Israel era um múltiplo, né, para todo o povo, né? E era um templo material. Nós agora temos um templo em cada cristão, cada um é um pedacinho, né? E a igreja, a comunidade dos cristãos, e não estou falando denominações, mas a igreja, os cristãos de um modo geral, formam um templo, que de acordo com a época e com o momento, ele pode estar digno da presença do Espírito ou pode estar meio abandonado, meio em condições precárias, né? Mas nós temos esse templo, singular e múltiplo. Agora, a novidade aí é que nós temos responsabilidades sobre ambos. E nós vamos ver que isso foi determinado por Deus e Deus deu condições para que nós pudéssemos influenciar tanto nesse templo individual, que somos nós, quanto no templo coletivo, que é a coletividade dos cristãos. Nós sabemos que, para edificar o templo, Moisés recebeu instruções bem definidas, né? E Davi tinha essas instruções claramente e passou para Salomão. Salomão pediu a sabedoria e começou com esse relacionamento, com essa presença do Espírito, porque ele era ungido com o óleo do Espírito, e então para poder edificar o templo. E aquele modelo que era para fazer um edifício material, agora nós temos o mesmo modelo, só que agora é a natureza de Cristo. O templo é o modo de ser de Cristo sendo edificado no corpo, em cada um de nós, em cada um daqueles que é essa pequenina parte e que somados formam o templo de Deus sobre a terra, né? Então Jesus é o modelo, aquele modelo que eles tinham, nós temos agora. E para conhecer esse modelo, nós temos as Escrituras. A Bíblia revela Cristo desde o comecinho até o fim. E é por isso que ela é tão importante se nós estivermos dispostos a fazer o que Deus pretende de nós, né? Mas não estamos sozinhos, né? O Espírito Santo é o recurso, a sabedoria para edificarmos o templo. E nós vimos na reunião passada que tem certos aspectos em nós que são importantes do ponto de vista bíblico, do ponto de vista de Deus, né? Um deles é a fé, não tem dúvida nenhuma. A fé é essa disposição de entregar a vida para Deus, né? E é algo que Deus deixa a opção para nós tomarmos. Então a fé é algo importantíssimo, né? Mas nós temos, a partir do momento que nos convertemos, saber de outros valores importantes que devem ser introduzidos em nós. E um deles é a palavra, né? Nós temos que aprender que se Jesus, que é o nosso modelo, é o verbo de Deus, a palavra é importante para o cristão. Tão importante que a gente leu um monte de textos bíblicos, né, que falam sobre o poder da língua, que a língua é o instrumento da palavra, né? Então falava sobre as consequências das nossas palavras. E tinha aquele texto que nós lemos no final, que falava que pelas nossas palavras nós seremos julgados. Porque a palavra, no fundo, é a assinatura de um propósito que está no coração. Os valores estão no coração, no espírito, mas o espírito
esses valores do Espírito é que geram as nossas atitudes, pensamentos e, portanto, no final, a expressão daquilo que nós damos valor, que é a nossa palavra, né? Então, o primeiro, e o interessante disso tudo, é que esse recurso, essa sabedoria para edificarmos o templo, ela veio com um dom. E o primeiro dom é o dom de línguas, né? Lembra, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no lugar, de repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso, que é uma figura do Espírito também, né? Encheu a casa onde estavam sentados, todos os apóstolos e mais outros que estavam acompanhando eles, unidos ali numa reunião, e apareceu-lhes uma espécie de línguas de fogo, né? Línguas de fogo foi uma maneira visível de chamar a atenção para esse dom de línguas, né? Línguas de fogo que se repartiram sobre cada um deles. O fogo representando aqui não uma condenação, mas uma purificação, né? Uma transformação que acontece por um processo de retirar aquilo que não deve permanecer, que é o papel, por exemplo, do fogo em relação a produzir um metal precioso, né? Ele queima tudo que não é resistente e só fica o que é bom, né? Então, essas línguas de fogo representam isso, esse método de purificação, e eles se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Estou falando tudo isso para você mesmo e tomando conclusões, porque não é à toa, cada figura na palavra de Deus ela tem um sentido. E esse sentido se aperfeiçoa com a ajuda do Espírito Santo. Ele vai levando a níveis cada vez mais profundos, né? Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Agora sim, é uma língua nova que cumpre toda a justiça de Deus, tá? Ainda a gente não sabe falar as coisas de Deus e, portanto, ainda peca pela palavra tantas vezes. Mas agora aconteceu algo, né? As pessoas que estavam lá começaram a falar em línguas, uma língua estranha que ninguém entendia, mas que estava ali interagindo com a presença de quem? Com a presença do Espírito Santo. Então, é isso que está escrito. Falar em línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, vimos aí. Nós temos a missão de edificar o templo, e o recurso é a sabedoria, né? E a sabedoria é o Espírito Santo. Nós vimos os textos que declaravam isso claramente no livro de sabedoria. Então vamos falar sobre essa oração em línguas. Por que será que ela veio ali como um primeiro dom do Espírito? Vamos tentar desenvolver isso para chegar às conclusões. Quando a gente estudou temas anteriores, né? Nós vimos um pouco da conversão de Paulo, lembra? A conversão de Paulo foi bem atípica, né? Ele foi um toque de Deus direto com ele, que ele caiu no chão e ficou cego, né? E ele estava perseguindo os cristãos, né? E essa situação de Paulo o levou a uma mudança drástica. Nós falamos sobre isso, deixamos isso aí como algo que a gente ia explorar ainda e vai chegar a hora, né? Uma mudança drástica. Ele perseguia os cristãos e perseguia com um zelo tal que ele estava a ponto de matar, se necessário fosse, né? Mas era um zelo pela lei, né? Ele julgava estar em nome de Deus. Entre os que se diziam, por exemplo, os fariseus e aqueles que eram autoridades em Israel, ele estava se destacando pelo zelo. Os outros, talvez mais orgulhosos, mais importantes, ocupavam posições de destaque, né? Isso era a causa de queda para eles, mas Paulo era um que era agressivo, né? Naquele zelo, um zelo sem temperança, sem equilíbrio, sem moderação, estava indo pela natureza humana dele, mas com zelo por aquilo lá,
né? E quando ele caiu por terra, a situação dele ficou em xeque totalmente. Ele não enxergava mais nada, né? Teve que um cristão orar por ele para que se abrissem os olhos. E imediatamente, lembra dessa história? Imediatamente, depois que ele se recompôs, né? Ele conta na carta aos Gálatas que ele tomou uma decisão, foi para a Arábia e ficou lá. E ficou lá durante 3 anos. Ele voltou depois de 3 anos, né? Depois de 3 anos, na verdade, ele foi se encontrar com os apóstolos. Antes dos 3 anos, ele tinha voltado a Damasco, que essa perseguição dele para os cristãos tinha começado em Damasco. Antes de terminar os 3 anos, tinha voltado e começou a pregar. E ele fala claramente: o evangelho que eu prego eu não recebi de homem algum. Então fica aqui uma pergunta para nós: de quem ele recebeu esse evangelho? De onde veio todas as revelações para que ele se torne o apóstolo que mais evangelizou, mais que todos os outros, e que deixou mais ensino para nós, registrado em suas cartas? É o que tem maior número de cartas para nós. Mais instruções do que Pedro, mais instruções do que João, né? Então, da onde que veio tudo isso, né? E se você começar a observar direitinho como ele contou na carta aos Gálatas e todas estas coisas, vai tirar uma conclusão que nós vamos deixar lá para o final, depois de estudar, então, esse assunto que nós estamos falando da oração em línguas, né? Fechando esse parênteses aí, vamos falar agora do texto que está na tela aí, oração em línguas. O fluir das águas que brotam do templo, água viva. Lembra que na visão de Ezequiel, o templo tem um rio de água corrente, água viva, e na visão o anjo falava para ele: onde essa água chegar, ela vai se lançar no oceano, que representa o mundo, e o que ela tocar vai sendo purificado. Então, essas águas que brotam do templo devem existir também no templo individual de cada um de nós. Ela precisa estar lá. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 7. No último dia, que é o principal dia da festa, era a festa dos tabernáculos, estava Jesus de pé e clamava: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Ele estava dando uma orientação que valeria para todos nós. A gente precisa querer, precisa ter sede da justiça, da verdade, da salvação. E se alguém tiver sede, venha e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Por quê? Porque o indivíduo que vai a Cristo, recebe o Espírito Santo, passa a ser templo do Espírito. E o templo do Espírito Santo, realmente, esse templo tem um rio de água viva que brota dele, né? Então, do interior de cada um de nós deve brotar um rio de água viva. E ele dizia isto, explica o texto, né? Referindo-se ao Espírito que haviam de receber os que crescem nele. Pois ainda não fora dado o Espírito, visto que Jesus não tinha sido glorificado. Então, João registrou esse fato. Oração em línguas é o fluir das águas que brotam do templo. Nós vamos entender bem o que é essa água. Bom, o Espírito Santo está em nós. Ele é o recurso. Paráclito é o nome dado, é o nome mais assim sofisticado para o Espírito Santo. Paráclito é aquele que vem socorrer, é o advogado, é o ajudador. Isso que é o sentido de paráclito. Mas é uma tradução para o Espírito, uma outra palavra para designar o Espírito Santo, né? E nós vamos ver qual é essa obra do Paráclito. Está aí escrito na frente: Paráclito igual convencimento.
Vamos entender o que é isso, porque isso é importante na edificação do templo. Nós estamos falando que você e eu, nós precisamos ter o nosso corpo edificado, passo a passo, pedra a pedra, área por área, de modo a ser o lugar adequado para a presença de Deus. Por enquanto, o Espírito está em nós, mas o lugar não está adequado. Ele não está adequado, mas o Espírito suporta nós desta forma, porque Jesus pagou o preço do nosso pecado, do nosso modo errado de ser, e nos deu o recurso, que é esse aí, a obra do Paráclito. Por isso, ele vem com um propósito, convencer. Vamos entender o que é isso. Então, lá em João, capítulo 16, lembra daqueles capítulos de João que são essenciais para a nossa vida, né, de cristão, de convertido, está escrito assim, era Jesus falando, presta atenção, Jesus falando, agora vou para aquele que me enviou, e ninguém de vós me pergunta para onde vais, mas porque falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Estava falando para os apóstolos. E realmente, nesse instante, imagina eles como ficaram, né? A tristeza encheu o coração deles. Entretanto, digo-vos a verdade. Convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, que é o Espírito Santo, não virá a vós. Mas se eu for, vou-lhe enviarei. Então ele afirmou isso. É lógico que ele precisava pagar o preço para que se cumprisse a justiça de Deus, né? O preço do pecado nosso. O Espírito Santo vem a nós de graça, nós não pagamos nada por isso. O nosso pecado ainda está lá dentro. Alguém teve que pagar, e foi Jesus. Por isso convinha a nós que ele passasse pela cruz, morresse e ressuscitasse pela própria justiça e estivesse diante de Deus para que o Espírito Santo viesse a nós. Quando ele vier, convencerá, olha a palavra convencer, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E aí ele vai falar uma frase que é importantíssima para nós, né? Então, primeiro, vamos gravar isso aí. Isso daí é uma coisa que precisa ficar muito firme dentro de nós. A gente vai avançar meio lentamente nesse nosso estudo, porque ele é essencial. É tudo que nós precisamos para a nossa jornada cristã. Está aí a explicação, o sentido de tudo, né? Então, o Espírito Santo veio e quando ele vier, convencerá cada um, você e eu, a respeito do quê? Vai convencer aquele que recebeu o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. O que será isso? Palavras aí, qual a essência disso, né? Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Peraí, pecado não são coisas erradas que eu faço, o ódio, o orgulho, a vaidade. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Vamos ter que entender isso aí. Ele convencerá a respeito da justiça. E aí ele fala uma outra frase que a gente fica meio perdido. Vamos lá. Porque eu me vou para junto de meu Pai, e já não me vereis. Então, o Espírito Santo vai nos convencer da justiça porque ele vai embora. Bom, aí já começamos, quando a gente fala isso, já dá para entender. É porque ele foi embora que o Espírito Santo é que ficou responsável por nos convencer a respeito da justiça. Nós temos falado em várias e várias das nossas reuniões, né, que a justiça é a base do trono de Deus, isso está escrito na Bíblia, o trono de Deus é sustentado por sua justiça. E a justiça é algo intocável, porque é o próprio Deus, né, é a vontade dele. E, portanto, quem ensinava a vontade de Deus para os apóstolos era Jesus, estava pessoalmente do lado dele. É lógico que é um negócio muito grande. Nos 3 anos, eles aprenderam muito do que era a vontade de Deus por meio de Jesus.
Mas agora ele não estaria mais junto, e o que eles tinham que aprender ainda era muita coisa, assim como nós, né? Então, ele falou, mas ele convencerá a respeito da justiça. Então, aquele Paráclito, o Espírito Santo, veio para convencer a respeito do pecado, que é não crer. Definiu. E a respeito da justiça, porque agora ele não estaria mais aqui, nem com os apóstolos, nem conosco. Mas ele convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe desse mundo já está julgado e condenado. Então aí nós já citamos algumas vezes isso, ele já está julgado e condenado, é uma coisa misteriosa, porque Satanás está aí agindo no mundo, né? Ele age, ele é o poder das trevas, do engano, né? Do afastamento de Deus, ele é o artífice de tudo isso, né? Mas como que ele está julgado e condenado? Então, tudo isso é coisa que o Espírito Santo vai nos ensinar a entender. Vamos lá. Então aí está uma explicação que começa a abrir os nossos olhos, tá? Esse convencimento é importante, mas vamos antes falar do que está sendo convencido. Primeiro, do pecado. Pela definição que Jesus deu, consiste em não crer em mim. Então significa que pecado, do ponto de vista de Deus, e agora precisa guardar isso, é tudo que está em nós e que não tem uma base de fé em Jesus. Por quê? Porque Jesus falou, ele convencerá do pecado, que consiste em não crer. Então, tudo que está em nós que não tem uma base de fé é pecado. Que não tem uma base de fé em quem? Em Cristo, claro, não uma fé qualquer, né? Em tudo que está em nós que não tem uma base de fé em Cristo é pecado. É a definição que Jesus deu, não tem como desviar disso, tá? Então, significa opiniões nossas que não têm uma base de fé em Cristo, aqueles eu acho de monte que a gente tem na cabeça, as nossas convicções, que às vezes tem que ser quebrada com britadeira, tá? Estas coisas podem, ou não, se tiver a base de fé não, mas se não tiver, podem ser pecado, tá? Então você vê, começa a abrir o leque do que é pecado, né? Segundo, valores, coisas que nós damos importância, que se tocar a gente se ofende. Tem valores que têm base de fé, né? Esses valores que têm base de fé, esses sim têm que ser zelados, preservados. Mas os que não têm base de fé, ele definiu como pecado. Então, tudo que está em nós que não tem base de fé é pecado. Isso significa que deveria ser renovado. Esses valores deveriam ser trocados, substituídos. Aquelas opiniões nossas que não têm a base de fé deveriam ser mudadas, né? Isso é renovação. Ações. Então, tudo que está dentro de nós tem aquilo lá que Jesus disse, deixa tudo e segue-me. Tem que começar a deixar todo o nosso modo de ser antigo, porque agora ele é o modelo. Ele é o modelo de uma natureza nova, que é o modelo do templo, onde ele quer habitar em nós. Ele já está habitando, mas ao preço do pecado, do sacrifício, ao preço do pago no sacrifício da cruz, tá? Então, definição de pecado é isso. E nós vamos ter que aprender, com a ajuda do Paráclito, estar convencido de tudo em nós que é considerado pecado, segundo essa definição, tá? Isso é uma ajuda do Paráclito. Ele veio aí, o Espírito Santo veio aí para nos ajudar nesse sentido. Mas ele também veio ajudar na justiça. Justiça, nós já falamos e repetimos, é a vontade de Deus. E aí sim, qual é a vontade de Deus para mim? Porque tem a vontade de Deus para o Pedro, para o Luiz, para o Antônio. Será que a vontade de Deus para eles é a mesma que para mim? As pessoas costumam achar que não, cada um tem uma vocação, um caminho. O caminho realmente é de cada um, mas o caminho para quê? Para Deus, né? Nós, cada um, nem todos estamos na mesma condição, e há um caminho a percorrer. Porém, a vontade de Deus é a mesma, é igual, é idêntica para todos, para todos.
ela é a justiça, ela é imutável, né? E, portanto, a justiça é a vontade de Deus e ela é igual para todos e ela está registrada ponto por ponto, do começo ao fim, no livro que Deus determinou que seria o testemunho dele, a Bíblia, mas não a Bíblia só entendida pela mente racional humana, mas a Bíblia revelada por quem? Pelo aquele que nos convence, o Paráclito. A Bíblia revelada é que traz a vontade de Deus. E é ali que você tem a fonte para saber o que Deus quer de você, né? E além disso, o Paráclito vem nos convencer do juízo. E ele define que o juízo, esse juízo aí que ele está falando, é que Satanás já está julgado e condenado. Isso significa o quê? Que o Espírito de Deus, na medida em que ele nos convence do pecado e nos convence da justiça, nós temos condições, de alguma forma, que nós precisamos aprender, de remover tudo o que é pecado de dentro do templo e de relocar tudo o que nós damos valores segundo a vontade de Deus dentro do nosso templo, que é o nosso ser. Aí, nessa condição, na medida que nós vamos crescendo, tirando o que é pecado e colocando o que é a vontade de Deus na nossa natureza, dentro de nós, no nosso comportamento, no nosso modo de ser, nos nossos julgamentos, nas nossas vontades, à medida que a gente vai fazendo isso, e isso a gente tem que aprender como que faz, né? A gente vai chegar lá. Então, à medida que eu vou fazendo, o que vai acontecendo com essa natureza nova? Essa natureza nova, não a velha, não aquela que nós recebemos em herança dos nossos pais, dos nossos avós, não, a natureza nova gerada em Cristo, essa natureza nova, ela já venceu Satanás. Porque essa natureza nova é a natureza de Cristo, e Cristo já venceu. Portanto, o poder do mal já não tem acesso para aquele que crê em Jesus. Então, a consciência do juízo é para que nós possamos andar na paz, na medida em que vamos crescendo na consciência da justiça e do pecado, e que isso vai sendo incorporado em nós, que é o nosso assunto aí, a edificação do templo. Tá? Opa! Bom, vamos entender aí o que é esse convencer. Por que essa palavra? Convencer, acho que eu pulei uma parte, peraí. Aqui, tá assim. Vamos entender o que é essa palavra convencimento, né? Por que eu preciso ser convencido do pecado, da justiça e do juízo? Na explicação eu já falei, né? É porque a fé consiste... a própria fé consiste em estar convencido. E na medida que eu vou me convencendo do pecado, da justiça e do juízo, eu vou detectando isso dentro de mim e ficando com certeza, isso aqui em mim é errado, isso aqui em mim tem que ser renovado, tem que ser colocado, porque é a vontade de Deus. Na medida que eu vou conhecendo que nessas áreas em que isso acontece, eu estou livre da influência de Satanás. À medida que isso vai acontecendo, que eu vou tomando eu estou crescendo na fé. Estou crescendo na fé. E isso é um processo, um trabalho do Espírito Santo. É obra do Paráclito esse convencimento, né? Nós precisamos aprender como é que se estimula isso. Porque aí fica tudo melhor para todos nós, né? Então vamos ver um processo que chega no convencimento. O que acontece com a gente quando a gente ouve as pregações, primeiras pregações? Por exemplo, quando eu me converti, quando você se converteu, né? Foi através de alguma pregação, né? Foi através de algum ensino, né? Então, a primeira coisa, você vai concordar. É o que a gente pode dizer, um assentimento mental. Você vai dar importância àquilo, né? Quando você concorda, é o primeiro passo, é uma fé pequenina. Ela vem com as pregações. Alguém falou e você acha, eu acho que isso está certo, né? O segundo passo, quando a fé já começou a crescer um pouquinho, é você concordar com base em ter entendido aquilo, é um entendimento, ou seja, você refletiu sobre aquilo e encontrou algumas bases para estar de acordo. Isso acontece como?
Se nós estamos falando da obra de Deus, na medida que nós vamos conhecendo a justiça, que é lendo a palavra, indo à fonte. Então, alguém prega a palavra, nós concordamos. Isso é uma coisa, uma fé pequenininha. Se a gente ficar só nesse nível, não cresce. Está só ouvindo. E só ouvir fica mais difícil daquilo ser verdade para você, né? Ser uma fé crescida. Mas já é o primeiro passo. Só que agora, à medida que você vai lendo, você foi na fonte, refletiu, você entendeu aquilo, você já cresceu um pouco. Mas não adianta eu entender, eu ter concordado e ter entendido, se eu paro por aí, né? Eu preciso agora, aquilo que eu estou me convencendo, ou seja, ainda não, né? Eu concordei e entendi a respeito do pecado, eu preciso de alguma forma estar disposto a atuar sobre aquilo. Essa disposição de realizar aquilo, de vigiar-se para adequar-se ao novo valor, ou aquilo que tem que ser removido dentro de mim, essa disposição já é um outro nível acima já. Isso é uma coisa que já é um esforço pessoal, mas ainda não é estar convencido. É um esforço pessoal. Sabe o que prejudica esse nível? É que você já entendeu, já concordou, já entendeu por quê, e está disposto a fazer, mas tem um negócio lá dentro que é uma pedra no sapato. E eu vou falar o nome dele. Vamos ver se dá certo. Vou fazer para ver se dá certo. Enquanto o cristão faz para ver, ainda não é a fé plena. Fazer para ver é uma fé pelos olhos. E fazer sem precisar ver é a fé verdadeira. A fé é a certeza das coisas que não se veem. Isso é palavra da Bíblia, né? Então, mas, de qualquer forma, as tentativas, o esforço, ele é necessário, porque aí você vai se fortalecendo, né? Então, cada passo desse é um crescimento na fé. Mas quando chega no convencimento, aí você possui a certeza. Você vê como é importante essa obra do Paráclito. Ele traz o convencimento, tanto do pecado, que nós precisamos detectar e ter certeza que é pecado, porque se a gente fica ali contemporizando, é mais ou menos pecado, mas um pouquinho pode, não sei o quê. Enquanto está assim, você ainda não está convencido. Mas convencido é possuindo a certeza da fé, é obra do Espírito Santo, não é a gente que faz. E por isso tem que ter uma interação com ele. E a partir até está escrito, a obra do Espírito Santo, a partir da nossa interação com ele. Mas como que isso acontece? Então esse é o nosso assunto. Como que isso acontece? Então esse assunto agora vai começar a se desenvolver, tá? Vamos ver como que acontece. Então, convencimento é possuindo a certeza, é obra do Espírito Santo, a partir da nossa interação com ele. E a pergunta é, como isso acontece? E a resposta está aí, a oração mais humilde que tem no mundo. Não tem oração mais humilde que essa. Eu vou explicar o porquê. Romanos 10, Paulo deixou registrado lá. Nós que esperamos o que não vemos, então a fé é a certeza do que não se vê, é estar convencido daquilo que não se vê. Nós que esperamos o que não vemos, é com paciência que aguardamos. Mas, ainda bem, outro sim, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Aquele que perscruta o coração, aquele que está te olhando, sabe o que deseja o Espírito, o qual intercede pelos santos segundo Deus. Olha, eu sempre li essa passagem, muitas vezes, porque eu leio a Bíblia, eu tenho 40 e poucos anos de convertido, né? Tem uma história longa de tropeços, de vai e vem, de crescimento, depois de esmorecimento, mas não importa, a minha história pouco importa, importante é a perseverança. Perseverança trouxe até aqui, né? Esse Espírito
intercede. Recentemente, quando eu li essa frase, eu estou vendo que nós estamos desprezando algo, não dando todo o valor, vamos dizer assim, para algo que é básico, essencial, é sustentação firme e sólida para a nossa edificação. Nós esperamos, aguardamos outros, nós queremos, né? Queremos atingir aquela situação de plenitude em Deus, né? Mas nós não estamos sozinhos. O Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza. E olha, não vai ser você. É Ele que vai convencer. Por isso, a nossa oração não vai ser eficiente. Porque a nossa oração é com entendimento. E o nosso entendimento ainda não é segundo a perfeição. O nosso entendimento precisa se ajustar a isso antes de eu orar com entendimento. Porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós. Olha que frase está escrita aí, ó, tudo que o cristão precisaria. O Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis, gemidos inexprimíveis, que não dá para entender. Por que não entende? Por que não posso, quando o Espírito estiver orando, eu já estou entendendo? Não, porque se eu entendesse, eu não oraria. Porque nós não sabemos orar como convém. Então eu vou pôr a minha língua, que é aquele instrumento que Deus dá valor, porque é a assinatura, numa base de fé, à disposição do Espírito, para que Ele interceda por mim. Então, olha só, está ganhando um nível bem superior do que aquele que a gente imagina a oração no Espírito. Aquele que sonda os corações sabe que o Espírito está orando, e sabe que ele está intercedendo por você, segundo Deus, e não segundo a nossa cabeça. A gente gosta de orar pela nossa cabeça. E você vê que até na oração tem problema, né? Porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém. Mas tem esse recurso. Parece brincadeira, estava aí, né? Está aí. E é isso que é essencial para começar a construção. Vamos lá. Bom, obra do Espírito, a partir da interação, então ainda continuando como acontece. Vamos ver, Paulo falou aquilo em que carta? Falou na carta aos Romanos. Ele vai repetir isso para todas as igrejas, pessoal. Vai repetir para todas, né? Sempre acrescentando algo ou mostrando algo a mais, né? Então vamos captar tudo isso aí, porque é para nós, é agora, meu. A palavra que foi escrita, toda a escritura, homens inspirados por Deus, escreveram aquilo que o Espírito de Deus estava indicando. Eles viveram aquilo e registraram. Então, na carta aos Efésios, tem aquela passagem bem conhecida dos cristãos, que é vestir a armadura de Deus, aquela história, o pessoal se empolga porque tem a armadura no meio, né? Mas ele vai falar no final sobre algo interessante nesse mesmo sentido que nós estamos estudando. Revesti-vos da armadura de Deus para que possais resistir às ciladas do demônio. Nosso propósito é aquele, chegar na condição em que o demônio não tem mais força sobre nós. Porque ele já está julgado e condenado. Quando nós estivermos convencidos disso, é porque a nossa fé está grande, né? Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, existe uma batalha em curso, mas contra principados e potestades, contra os príncipes desse mundo todo tenebroso, onde o engano prolifera, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E é mesmo, está nos ares aí, está nos lugares que você sintoniza, está nos meios eletrônicos, está nas distrações, no lugar que você vai procurar lazer, está lá, é um fluido que mexe em tudo, né? Está espalhada nos ares. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é importante, tem que estar ali. Nós temos que ter uma rotina com a palavra de Deus, vamos falar disso. Intensificai vossas invocações e súplicas. Aí sim, é com a mente, tudo bem, você está suplicando, você está mostrando a sua vontade. Mas aí ele dá a orientação. Orai em toda circunstância. Em toda circunstância. Será que é em todo momento?
em toda circunstância pelo Espírito. A oração pelo Espírito é essa primeira, aquela lá que foi dada no primeiro dia, né? No qual perseverai em intensa vigília e súplica por todos os cristãos. O Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E agora ele também suplica por todos os cristãos. Cada vez que você está orando, você está intercedendo por você está edificando o seu templo e ao mesmo tempo está suplicando pelos cristãos. É isso mesmo? Olha o que está escrito aí. Os textos citados são de extrema importância para os cristãos dos nossos dias, que estão em dos nossos dias, que se opõem, os cristãos se opõem às trevas que envolvem o mundo, né? Então, é de extrema importância, porque se nós soubermos que eu orando em línguas, estou intercedendo, estou me edificando, estou me fortalecendo, estou me tornando um ambiente adequado à presença do próprio Deus, e ao mesmo tempo, em intensa vigília, ajudando o corpo, eu estou trabalhando naquele trabalho interior, com toda a ênfase, e no trabalho exterior, de uma maneira indireta, que eu nem vejo e que ninguém percebe, mas é necessária. Agora, e veja só, cada vez mais as trevas estão mais espessas. Então, essa oração, ela é de extrema importância para os cristãos, porque essa oração, eventualmente, vai ser um reforço para que sejam gerados os últimos filhos de Deus neste mundo. Então, o cristão precisa ter essa consciência, isso precisa estar divulgado. É uma força que, se estiver continuamente em nós, vai estar continuamente alimentando. Você é responsável pela igreja também. Igreja, todos os cristãos. A oração pode ser contínua, sem cessar, como um fluir de água viva. Por que o templo tem a água viva? A água viva é a que está correndo, ela não para. Não é estagnada, não é de vez em quando, ela é contínua. A oração pode ser contínua, sem cessar. Será que está escrito isso em algum lugar? Então vamos lá, Paulo falando para os Tessalonicenses. Viveis sempre contentes, orai sem cessar. É engraçado esse negócio de orar sem cessar. A gente não consegue admitir isso aí, né? Não dá, né, pessoal? Como é que vai orar sem cessar? Você já imaginou você orando sem cessar? Primeiro, que não dá para você ter tanto assunto. É gozado. Vou fazer um parênteses, só para falar uma coisa. Quando eu me converti, foi naquele movimento da renovação carismática, né? A renovação carismática aconteceu lá pelos anos 80, por volta dos anos 80, né? E era um avivamento com base na oração em línguas. A oração em línguas era a base. A igreja cresceu pra caramba. A renovação entrou na igreja católica. Depois ela era um período em que muita gente se converteu. Quase todo mundo que eu conheço se converteu. Que se converteu ao longo desse período inicial aí são os que estão agora ainda acompanhando aí. Então, essa oração, que era como um fluir ali naquele momento, Paulo falou que era para ser sem cessar, para orar sem cessar, em toda circunstância. Lá, igual ele falou anteriormente já, em toda circunstância. Dai graças, porque esse é vosso respeito à vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingai o Espírito. Não desprezei as profecias. Examinai tudo, abraçai o que é bom. Opa! Até aqui o Espírito Santo está fazendo tudo. Agora entrou uma parte que é sua. Vai ter que abraçar o que é bom. Nós vamos aprender o que é isso. Guardai-vos de toda espécie de mal. O Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, aí é a descrição do ser humano completo. O ser humano é espírito, lugar dos valores,
É a alma, o lugar da decisão, é onde está o rei, que é você, e o corpo, que é o lugar do escravo, que tem que estar submisso, tá? Então, esse ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel àquele que vos chama e o cumprirá. Ele deu recursos para isso. De modo que os nossos valores sejam aprimorados no Espírito, a ponto de serem a justiça de Deus completamente. A nossa alma tem que ser, tem que estar convencida do pecado, da justiça e do juízo, para que haja paz, para que haja a decisão correta, porque a alma é que decide, é ela que dá o sim, para ela que libera a ordem para a palavra, né? Então ali é o lugar de decisão. E o corpo tem que ser um bom escravo. O escravo bom é o submisso. É aquele que se dispõe, que te leva aos lugares e que não fica se opondo, né? Então, todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel àquele que vos chama e o cumprirá. Então, nós vimos como é importante esse fluir de água viva. Caramba! Pera, me perdi aqui. E o cumprirá, pera aí. Então vamos para a próxima tela aqui. Mas eu estava no meio de uma frase que era o negócio está pulando aqui. O Deus da paz vos conceda a santidade, que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para vir fiel àquele que vos chama e o cumprirá, né? Então tem essa história de orar sem cessar. Orar sem cessar parece uma coisa absurda, né? E, como eu disse, tem razões para isso, né? Então nós vamos aprender como é que é isso daí em mais detalhes agora, né? Primeiro eu vou falar uma frase aí por minha conta. Não é algo difícil. Ao contrário, eu pus até uma palavra diferente, é sublime, prioritário e deve ser constante. Tá? Então vamos entender o que é isso, né? Essa oração é uma coisa que, quando a pessoa olha a palavra que está escrita e vê o que ela contém, ou você toma a decisão, ou você tem que ficar refletindo naquilo, porque uma hora vai ter que tomar. Uma hora vai ter que tomar. E nós vamos ver que parece muito impossível. Vamos pensar naquela história lá do cara que eu estava falando, da renovação carismática. Tinha um pregador, ele vinha americano, que vinha no Brasil várias vezes, e ele pregava a oração em línguas. Pregava a oração em línguas e falava dessa condição aí. Ele contava uma história que ele disse que aconteceu com ele, que é o seguinte: quando ele se converteu, foi um impacto para ele grande. Ele, assim, tomou uma decisão total, né? Eu não lembro o nome dele, porque faz muitos anos, né? Tomou uma decisão total e falou: não, agora eu não vou fazer mais nada. Ele queria seguir à risca aquela orientação, deixa tudo e segue. Deixou tudo. E falou: não, só vou orar. E ele começou a orar direto. Mas passou um dia, passou 2 dias, era isso que eu estava querendo falar aquela hora. E, acaba, você não tem mais nada para orar, você não sabe nem o que você vai orar, né? Continuamente. Então, ele estava no mesmo mover, era aquele tempo do mover da oração em línguas. Ele pegou e falou: bom, vou orar em línguas. E aí ele começou a orar em línguas. Começou a orar em línguas continuamente. E aí sim, ele viu que dá. Ele viu que dava, era uma coisa que você não atrapalha você pensar, você ver algo, você só não pode falar, porque você vai ter que usar a língua para falar. Mas se a língua estiver se movimentando, é ela que está orando. E não precisa de som, nós vamos ver isso com mais detalhe,
não precisa do som, precisa do mover da língua. Por isso que nós pusemos vários textos do poder da língua. A língua se movendo, essa é a interação com o Espírito Santo. Ele falou que começou a fazer isso. E eu, até hoje, não tinha caído, até recentemente não tinha caído essa ficha ainda. Né? Ele falou que começou a fazer isso. E o que aconteceu com ele? Ele foi de vez em quando ele ia nas reuniões lá da igreja dele. Lá, né? Aí chegou lá sentado na igreja, ele ficava lá orando baixinho em línguas. De repente ele olhou para a pessoa que estava do lado e levou um susto. Ele não viu só a pessoa, ele viu o que estava dentro da pessoa. Isso ele contando, tá, pessoal? Estou só repassando. E viu que tinha algo lá dentro estranho, parecia uma doença lá dentro. Aí ele perguntou para a pessoa que estava do lado dele, e a pessoa falou que estava com um mal, não sei se era era algum órgão aí no tórax. Né? Aí ele orou, e a pessoa foi curada. Né? E aí, a partir daí, ele punha essa ênfase, tem que orar em língua, você ora continuamente. Né? E é por isso que eu, depois de muitos anos, comecei a refletir o que aconteceu comigo naquela época. Né? Eu não sabia orar em línguas, no começo não sabia. Né? Mas não tem que saber, é só entregar a língua. Né? E aos pouquinhos eu fui aprendendo a fazer isso, deixar a língua vibrar. E eu trabalhava longe, eu trabalhava na Bardella, lá em Guarulhos, e morava aqui, no Alto de Pinheiros, aqui no lado da Zona Sul, aqui perto da Raposo, ali Tavares também. Então, tinha um ônibus da empresa que pegava bem cedinho lá e levava até lá. Né? O ônibus ia meio vazio, porque era só para a turma não era o ônibus para os operários, era para o pessoal do escritório. Né? Então ia meio vazio e, não tinha o que fazer, né? Era uma viagem longa, mais de 1 hora. Né? Mas eu comecei a pôr essa língua vibrando como se fosse um fluir de águas mesmo. E a tonalidade eu mudava bem baixinho, né? Ninguém percebia. Ia mudando, e aí começou a vir como se fosse palavras. Não é que você vai tomando a disposição de fazer. Vocês quem não ora em línguas ainda vai ver que é uma coisa bem simples, fácil de fazer, e depois você sabe que é oração em línguas, não tem dúvida. Né? Então, quando agora eu estou tomando atenção, porque com o tempo isso você vai deixando, vai focando, por exemplo, na leitura da palavra, em buscar revelação, entendimento. Mas agora está voltando essa ênfase para essa questão. É uma questão bem atual. É uma intercessão intensa por você mesmo e por toda a igreja. Né? Então é algo que tem que chamar a nossa atenção. Mas como que eu vou fazer? Por estar convencido. E, portanto, portanto, vai ser no descanso. Uma perseverança individual. Nós vamos aprender como que é isso. Né? Você com o Espírito Santo. Vai ser também na paz. Vocês vão ver que é assim. O templo é edificado na paz. E eu vou falar sobre o apóstolo Paulo na Arábia. É a única explicação para o que aconteceu com Paulo. A hora que eu falar, você vai concordar. Pois nós ficamos numa dúvida aí. É interessante que tenha ficado aquela referência ao período na Arábia, depois Paulo contando aos Gálatas que ele passou a pregar sem auxílio, o evangelho não veio a ele por nenhum homem. Né? Então nós vamos entender isso aí. O templo é edificado na paz. Né? A língua, a oração em línguas, lembra que nós falamos da língua inflamada pelo inferno, o estrago que ela faz? Aquelas línguas de fogo que desceram sobre os apóstolos é a língua inflamada pelo céu. E a língua inflamada pelo céu é a oração em línguas conduzida pelo Espírito. Né? Esta água viva, que também é um símbolo da oração, né? Jesus falou, do seu interior fluirão rios de água viva. Representando o Espírito que haviam de receber aqueles que crescem nele, essa água viva também é uma característica do templo. Assim como o candelabro é uma luz que devia brilhar continuamente, também é uma característica do templo. Então, essa água viva estará chegando através da sua presença aonde você estiver, sem que as pessoas percebam. Estará também em todo o tempo que você permanecer em oração, fortalecendo você, porque
Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. E os cristãos, em intensa vigília. Bom, pessoal, ó, isso daqui é só um aperitivo do assunto, porque ele é grande e é importante, né? Nós vamos parar por aqui hoje. E depois vamos dar continuidade nisso com mais textos, né? Nós vamos ver como Paulo enfatizou, e vamos ver como isso caracteriza toda a conversão dele e toda a capacidade dele de chegar ao nível que ele chegou. Tá? Por quê? Porque qualquer um pode chegar. Basta a gente dar importância à palavra de Deus, né? Então é nesse sentido que nós vamos encerrar por aqui, colocando-nos na presença de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desde já agradecendo a tudo que o Espírito Santo está fazendo em nós, dádiva maior da obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecendo pelo que Ele está fazendo através dessa palavra, que veio para mim mesmo, que é útil totalmente para mim, mas que eu estou compartilhando. E essa palavra pode gerar condições de crescimento para quem ouve. Senhor, toca essa palavra com o teu Espírito, com a tua dádiva, Senhor, para que todos possam viver a plenitude da vossa presença, em nome de Jesus. Amém.